Amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália, estamos mais uma vez em contato com vocês para abordar um tema que nos é bastante cativante, julgamos interessante. Na nossa cidade de origem, Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, ali viveu uma senhora chamada Benedita Fernandes. E ela tem uma história que merece ser contada de uma forma resumida. Vejam bem, isso tudo aconteceu há quase 100 anos atrás. Ou seja, por volta dos anos 1920, Benedita Fernandes era uma pessoa que estava perdida no mundo, sem contato com as famílias, bastante desequilibrada, era taxada de louca para o mundo, mas ela foi atendida e tratada por espíritas com passe, com orientação, com dedicação, e praticamente ela acordou de novo para o mundo. Ou seja, ela era uma obsidiada. Ela foi tratada de uma obsessão, ou seja, uma influência extremamente negativa que espíritos a controlavam. Ela se libertou de tudo isso e resolveu se dedicar ao bem, em gratidão pelas bênçãos, que ela recebeu do alto. Nessas condições, Benedita Fernandes, ela se estabeleceu em Araçatuba. Ela chegou naquela cidade, no interior do estado de São Paulo, mais ou menos pelo ano de 1925. Mas quem era Benedita Fernandes? Era uma senhora que não tinha mais contato com a família, sozinha no mundo, e não tinha nenhuma daquelas qualificações sociais, que as pessoas costumam valorizar. Ela era descendente de escravos libertos, então ela era negra, sozinha, não tinha cultura nenhuma, não tinha instrução nenhuma. Então era despreparada para os olhos do mundo. E foi exatamente nessas condições que, quando ela chegou em Araçatuba, e com o propósito de demonstrar a sua gratidão pelo bem que ela recebeu, ela era lavadeira. Então ela trabalhava nos arrebaldes, nos subúrbios ali da cidade de Araçatuba, lavando roupa à beira de riachos. E o que ela fez? Ela foi conversando, se juntou com outras lavadeiras, com a ideia, o propósito de fazer alguma coisa de bom. E ela as convenceu. Então o que elas começaram a fazer? A construir casinhas de madeira simples, sabe para quê? Para receber e albergar crianças abandonadas, que naquela época era comum, criança abandonada pela família. Mas ela também sentia a necessidade de demonstrar a sua gratidão, reconhecendo o mal que ela foi acometida, o problema da obsessão, de ser considerada louca. E o que ela fez? Ela entendeu que ela deveria dar assistência, dar apoio a pessoas que tinham situações parecidas. E foi exatamente assim que Benedita Fernandes, ela começou também a atender aqueles homens, aquelas pessoas que eram amarradas, consideradas loucas e que a procuravam. E sabe o que acontecia? Com o seu desejo de servir ao bem. E como ela era médium, e agora uma médium liberta da influência negativa, era uma médium voltada ao bem, ela aplicava passes, conversava com esses doentes ou desequilibrados mentais e eles se acalmavam. Então elas foram construindo casinhas de madeira. E chegou o ponto em que elas conseguiram o apoio também de pessoas que começaram a conhecer o trabalho delas, a reconhecer esse trabalho que era feito na periferia de Araçatuba. E assim, no ano de 1932, veja lá atrás, no dia 6 de março,
ela fundou a Associação das Senhoras Cristãs. Então, Benedita Fernandes é um exemplo de superação. Ela venceu todos os obstáculos, todas as dificuldades. Não tinha nada, não tinha apoio de ninguém, mas pela sua dedicação ao bem, ela foi conquistando a todos, superou todos os problemas e se transformou numa digna representante de Jesus. Ela se transformou numa grande pessoa, ceareira do bem e pioneira da assistência social espírita em toda aquela região da noroeste do estado de São Paulo. Fica aí o nosso registro a todos vocês sobre Benedita Fernandes.